Então vamos lá. Trago um abraço dos irmãos lá de Belo Horizonte e eu gostaria de deixar claro que eu estou aqui sobre a bênção, a permissão do Rabino Marcelo. O Rocha aí mandou um e-mail para ele comunicando o desejo da minha vinda e ele prontamente respondeu este e-mail e abençoando também a minha vinda. Então aqui, na verdade, eu estou até mais agora, neste momento, atuando como um apóstolo do que como um Rocha mesmo. Rocha lá na Racion. Agora aqui estou como um apóstolo, para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Então a paraxá de hoje, paraxá Nascer, que quer dizer partidas, jornadas, na tradução, se encontra em Números capítulo 33, verso 1, até o capítulo 36, verso 13. E essa é a última porção do livro. E a Haftará se encontra em Jeremias capítulo 2, do verso 4 até o verso 28. E também tem um versículo no capítulo 3, que é o versículo 4. E encerra com o capítulo 4, verso 1 e 2. E na Brit Hadashah, no Novo Testamento, completa com Tiago capítulo 4, verso 1 a 12. Devemos ver a Torá sempre na perspectiva da meditação. Refletindo assim, extraímos o que ela tem de melhor. Meus irmãos, um dos segredos da Bíblia, da Torá, não ficar velho, ultrapassado, é porque dela nós devemos sempre buscar os princípios. Se nós buscamos só a leitura, como um livro qualquer, bastaria ler 2, 3, 4 vezes, pronto, já não teria mais novidade nenhuma. Mas quando nós, todas as vezes que nós lemos a palavra, buscando algo novo para a nossa vida, buscando uma experiência nova, um princípio novo, com certeza Deus sempre vai estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos novas experiências, um novo entendimento, principalmente aqueles versículos mais antigos, as passagens mais conhecidas, não antigas, mais conhecidas, nós não conseguiríamos hoje extrair muita coisa delas. Por exemplo, o Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23 de cor? Mas todas as vezes que nós vamos ler esse salmo com esse desejo de ter um entendimento maior, de ter um esclarecimento maior, o Senhor nos revela algo. E eu mesmo tive uma experiência, eu como um bom batista de berço, tradicional ainda, e quando criança, um dos primeiros salmos que nós decoramos foi o Salmo 23. E há pouco tempo agora, num ofício fúnebre, olha, Deus fala conosco em qualquer circunstância, seja no momento de extrema alegria, como no momento de extrema tristeza. Deus sempre se manifesta na nossa vida quando nós o buscamos. E o pastor deu uma explicação desse Salmo 23, que eu saí de lá muito feliz, muito renovado, apesar de estar no velório. Esse é o poder da palavra de Deus, quando nós meditamos, quando nós refletimos sobre a sua palavra. Às vezes, meditar na Torá é como ver um álbum de fotografias. A lembrança do passado se torna experiência do presente. Sem a lista de onde estávamos no deserto e do que ocorreu lá através de desafios morais, fracassos e lições, não teremos forças para continuar nossa jornada e perderíamos a esperança da chegada. Olha que coisa tremenda. Meus irmãos, por que nós perseveramos hoje? Por que nós temos essa certeza de que o Senhor estará conosco, o Senhor vai nos dar condições de chegar onde nós precisamos chegar? Por causa da lembrança do passado, por causa dos fatos ocorridos anteriormente, porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Eles não ouviram nenhum amém. Amém. Quem me conhece pela internet sabe.
Mas por quê? Porque precisa dizer amém? Não, é um fruto de uma participação, é um sinal de que você está absorvendo essa palavra, está recebendo essa palavra, né? Então nós devemos meditar na Torá dessa maneira, buscando essa referência do passado, buscando a atualização para os nossos dias. Meu irmão, que uma coisa foi a necessidade do povo que já passou, outra coisa é a nossa necessidade hoje, a nossa realidade hoje. Temos aqui um grupo de pessoas, cada um talvez pensando uma coisa, tendo uma necessidade diferente. Não estamos aqui todos com os mesmos problemas. E eu nem sei quais são esses problemas. Mas o que me motiva a falar com vocês é porque eu estou diante de um Deus que sonda mente e coração. Por mais que eu não tenha conhecimento, por mais que eu, ao passar os meus olhos sobre a fisionomia de cada um aí, e não consiga extrair aquilo que é necessário, mas Deus conhece. E Deus está pronto a se manifestar na minha vida e na sua vida. A amnésia é a maior doença judaica de nossos dias. Todos os problemas e dificuldades que enfrentamos são subprodutos desta amnésia. Macedo nos ensina que devemos lembrar de onde estávamos para que tenhamos um sentimento de fé e confiança para onde queremos ir agora. Isso é um comentário de um Rabino Em. Ele fala sobre essa amnésia como uma doença judaica dos nossos dias, porque muitos já esqueceram do Deus dos seus patriarcas. Muitos não conhecem os feitos do Senhor e vivem uma vida hoje à mercê dos princípios da palavra de Deus. E nós devemos buscar isso, meu irmão. Nós não podemos nos desconectar. Nós não podemos pegar partes da Bíblia e falar, isso é passado, isso aconteceu lá. Não, esse livro de capa a capa, ele tem a mesma qualidade como teve no passado. Se nós encararmos dessa forma. O nome desta paraxá também pode ser traduzido como jornadas ou estágios. Se o povo ficou mais tempo acampado do que viajando, por que não chamá-la de acampamento, se a viagem foi uma só, do Egito a Canaã? A proposta de Deus ao tirar o povo do Egito era levá-los para Canaã, para a terra prometida. Uma viagem que duraria aí 15 dias, e no entanto durou 40 anos. Por que isso? São essas coisas que nós precisamos de meditar, são nessas coisas que nós precisamos de refletir, para que nós possamos extrair aquilo que é necessário. Às vezes, mais importante que acampar é reiniciar a caminhada. Meus irmãos, tem algumas frases que são chaves no momento da nossa vida. Tem muita gente acampada aí até hoje e já poderia estar caminhando há muito tempo. Meu irmão, desarme a sua barraca. Que comodismo é esse? Deus falou, aqui encerra o seu período de vida, é aqui. Logo quando o povo saiu do Egito, já começaram as primeiras murmurações. Moisés ainda, pouco experiente, volta para Adonai, volta para Deus e fala, Senhor, o povo está murmurando, o povo está desanimando, está desistindo. O que ele ouviu de Deus? Diga ao povo que marche. E essa é a palavra para nós até hoje. Deus não revogou essa palavra. Por quê? Aqui não é o nosso estágio final. Este não é o nosso estágio final. Nós também estamos caminhando rumo a uma terra prometida, rumo a uma eternidade com Deus. Meu irmão, não se iluda. O corpo pode ficar por aqui, 7 palmos de terra. Mas isso não quer dizer que a vida encerrou. Talvez uma existência física, talvez não. Uma existência física, sim. Mas há uma eternidade nos aguardando.
E essa eternidade pode ser com Deus ou sem Deus. Não basta conhecermos, sabemos que existe uma eternidade. Há uma realidade nessa eternidade que precisa ser encarada de uma forma urgente. Urgente, quando eu digo urgente, é agora, nesta manhã. Você não pode sair daqui em dúvida. Onde você vai passar a sua eternidade? O risco é muito grande. Porque não há chance de volta. Não há chance de refletir. O que temos que fazer para essa eternidade é aqui e agora. Então não basta ficarmos com os nossos braços cruzados. Não basta ficarmos cantando o nosso hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido. Quem dera isso fosse a nossa realidade. Nossa realidade é marchar, é caminhar. Eu não falei vagar. Eu não falei ficar perdido, rodando, né? Não sei se é a expressão aqui, mas os mineiros, né? Como barata tonta. Eu tenho até dúvidas se foi Deus que criou barato. Quanto mais nós como baratas. Somos ovelhas de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é fiel. Às vezes, mais importante que acampar é reiniciar a caminhada. As paradas foram momentos muito importantes para o povo. Deus também não chamou para sair só andando. Ele determinou paradas. Tem muitas paradas, como vamos ver agora. Foi numa parada que eles receberam a Torá no Sinai. Olha a importância dessa parada. Tem parada que não acrescenta nada na nossa vida, né? Principalmente a parada produzida pelo pecado. Essa da gera é morte. Parada definitiva. Se rebelaram e fizeram o bezerro de ouro. Essa já é uma parada para ser questionada. Olha aí. Parou fora de um propósito, gerou idolatria. Irmão, não preocupa muito com a frase, preocupa com o que tem atrás das frases. Aí nós vamos extrair algo. Foram supridos com o maná diariamente. Na parada, Deus enviava lá o maná para que eles fossem alimentados. Numa parada, se rebelaram novamente com Coré e demais rebeldes. Olha outra parada aí perigosa, né? Parada que promove rebeldia, rebelião. O povo recebia tanto a revelação quanto a correção de Deus. Às vezes tem paradas, porque Deus quer nos exortar, para que nós possamos melhorar o nosso caminho, para que nós possamos caminhar com mais convicção, com mais maturidade, com mais autoridade. Esses dois casais que estiveram aqui nessa manhã, né, eles deram uma parada nesta manhã para refletir. Eles tiveram a oportunidade. Aceito o desafio ou não? Vou continuar só a minha vida de servo, de crente, de receber? Ou chegou o momento de dar, de produzir? Uma parada que com certeza vai mudar a vida deles, o ministério deles. Eles recebiam o necessário para continuar rumo ao objetivo final, a terra prometida. Meu irmão, nós não podemos perder o foco no que Deus tem para nós. Podemos nos envolver com as coisas deste mundo, correr atrás da nossa vida profissional, sair de Belo Horizonte, ir para Ponta Porã, voltar a Belo Horizonte, ir para outros lugares, procurar resolver a nossa vida sentimental, sai de Viçosa, vai para Brusque, e vamos girando neste mundo, mas sempre com o foco nas coisas do Senhor. Por isso eu fico muito feliz quando eu vejo, os comentários, os escritos do Zé Antônio
lá na BN, mesmo distante da cidadezinha dele lá, do patrimônio dele, dos familiares, mudou, Deus permitiu que Deus locomovesse ele para outro lugar, mas está sempre apostando a sua fé, o seu foco, o seu objetivo. Podemos girar o mundo, meu irmão. Às vezes através até de coisas que nós estamos procurando, dentro de um propósito de Deus. Mas nunca perdendo esse foco, perdendo o alvo, perdendo o objetivo. É nas paradas que Deus se revela. Esta congregação aqui mesmo, quantas paradas é certo? Mas quantas vezes tem levantado o acampamento? Não parou no sentido de acabou, morreu, chega, não quero mais. Paradas para reavaliação. Irmã Madalena? Para levantar ainda mais forte, com mais coragem, com mais vigor, buscando testemunhar mais esse poder de Deus. É isso que nos motiva, que nos encoraja. Há duas maneiras de ver uma parada: como um fim ou como um meio. Podemos parar porque chega, acabou, não quero mais, ou podemos parar para um momento de reflexão. Né? O Shabat é uma parada. Meu irmão, hoje nós não conseguimos viver mais sem o Shabat. Depois que nós descobrimos a beleza do Shabat, as promessas, o refrigério, o renovo. Por que vocês acham que eu estou com essa entonação aqui? O Shabat, ontem na casa do Rocha e da Estela, foi de um renovo. Não vou nem contar para vocês o cardápio. Renovou fisicamente, espiritualmente. Estou zero bala. Shabat é uma parada. 6 dias. Não quero nem trazer a lembrança, hein, Sérgio? Os 6 dias que se passaram. Graças a Deus já ficou lá para trás. Já estamos na expectativa de uma nova semana. A anterior talvez não foi da forma como nós queríamos. Mas essa será. Pela fé. Profetizamos, geramos, chamamos a existência. É assim, meu irmão, que tem que ser a nossa caminhada. Não é porque não deu certo na semana anterior que nós não vamos ter coragem de levantar amanhã para uma nova semana. Não pode ser assim. Há um Deus que muda a história da nossa vida, que muda a nossa caminhada, se for necessário, mas que nos fortalece, nos dá o vigor que nós precisamos. Moisés registrou os pontos de partida segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. Foram 42 paradas. O que podemos aprender hoje com isso? Com certeza teremos inúmeras paradas em nossa vida. Para cada uma delas precisamos ter a disposição de reiniciar a caminhada. A primeira vez que eu fui dar essa paraxá, eu confesso para vocês que eu tremi nas balas. Falei, Senhor, o que eu vou fazer com esse texto? Esse aqui não dá para extrair nada, não. A hora que eu comecei a ler, deixa eu só ler um pedacinho para vocês aqui. Estes são, na versão do David Ster, estes são os estágios da jornada do povo de Israel quando deixou a terra do Egito, dividida em grupos sob a liderança de Moshe e Arão. Moshe registrou cada um dos estágios da jornada por ordem de Adonai. Eis os pontos de cada partido de estágio. De cada estágio. Eles começaram a jornada de Ramsés, no primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, na manhã depois de Pêssah, o povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam os que tinham sido mortos por Adonai, todos os primogênitos. Adonai também executou juízo sobre seus deuses. O povo de Israel partiu de Ramsés e acampou em Sucote. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Partiram de Etã e voltaram para
Pi-Hahirot, diante de Baal-Pipom, e acamparam durante Migdol. Mas como vai ser ler isso? Eu entrei em desespero. Eu falei, não, senhor, você não me deu essa paraxá para me falar. Eu não acredito. Aí eu fui para a Bíblia. Falei, não, às vezes lá está melhor, na nossa versão portuguesa. Aí daqui, partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam em Sucot, e partiram de Sucot e acamparam em Etã, que está no fim do deserto, partiram de Etã e voltaram a Pi-Hahirot, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam de Migdol e de... Não tem jeito. Mas daí eu descobri uma coisa. Meu irmão, será que Deus colocaria isso aqui só para a gente saber o nome de lugares que nem existem mais? Uma coisa eu aprendi. No hebraico, se você for lá, você vai extrair alguma coisa. Com certeza. Tem um princípio, tem uma revelação, tem algo novo. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou tentar compartilhar com vocês aqui rapidamente alguma coisa a respeito dos nomes dessas paradas. Vamos fazer um breve relato dessas paradas. Não durmam, não cochilam, são 42 cidades, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Hoje é Shabbat, é dia de reflexão, meditação. Deus vai providenciar o maná, fica tranquilo. Então vamos lá. Saíram do Egito, que quer dizer escravidão. Em Ramsés, quer dizer filhos do sol. Já dá para desconfiar de alguma coisa. Por um acaso nós somos filhos do sol? Nós fomos criados para viver em escravidão? Sucot quer dizer tendas. Etã, multidão, ou você é muitos. Meu irmão, por mais que eu seja um indivíduo, eu pertenço a uma família, a um povo. Essa aqui agora é a sua família. Olha quantas pessoas em sua volta. Que são pessoas que estão lavadas e remidas e cobertas pelo sangue de uma pessoa só. Amém. Então, na verdade, nós temos o mesmo DNA agora. Glória a Deus. Aleluia. Opa, fluindo. Pi-Hahirot, boca da caverna. Mara, amargo, raiva, pesado. Elim, carneiro, homens justos. Maço, um fim. Deserto de Sim, deserto de argilas. Dofcar, bater a porta. A luz, vou amassar. Estou entendendo, né? Repidim, refrigério. Deserto Sinai, estudioso, sábio, boca do shofar. Kibrot Hataava, sepulcro da concupiscência, cobiça, lugar onde eles cobiçaram carne. Olha que coisa tremenda. Hatzerot, aldeia, lugar cercado. Vamos resumir isso tudo aí, essas duas palavras? Nessa primeira etapa, fazendo um resumo, veremos que o povo clama, Deus os liberta, leva seus inimigos para um fim, mostra que eles se tornarão em multidão, são testados e murmuram. Deus trata com eles, supre as necessidades, então os reúne e com boca de shofar lhes dá a Torá para serem estudiosos, sábios e através dela serem tratados em seus pecados de cobiça, concupiscência dos olhos, orgulho e etc. Amém. Esse é só o primeiro estágio. Primeiro ciclo. Nos identificamos com alguns lugares desses aí, Sérgio? Lugares que nós paramos para cobiçar, para murmurar. Paradas que nos fazem chegar muito próximo a um fim. Muito sério, irmãs, essas coisas.
Por isso que não dá para brincar com a palavra de Deus. O que Yeshua diz? Melhor é não conhecer do que conhecer e não seguir. O que Tiago diz lá em Tiago 3? Não quereis ser mestres, porque maior juízo haverá sobre vós. Agora, porque Deus é rancoroso, Deus é mau, porque Deus gosta de castigar as pessoas? Não. É porque Ele é um Deus que chama para si todas as responsabilidades. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, por mais que fosse um lugar de escravidão, e nós vemos isso pela palavra, em pouco tempo o povo estava com saudade de quê? Alho, cebola, melão. Ninguém estava lembrando mais de faraó, de argila, massa-barro. Naquele deserto, nós às vezes não entendemos isso, porque aqui é, como é que chama o supermercado famoso aqui? Mercadurando. Mas vamos para o Carrefour mesmo da vida. Nós temos Carrefour em quase, tem Carrefour do bairro agora. Então, às vezes, nós não temos nós temos essa dificuldade de entender essas coisas, mas Deus tirou quase 2 milhões de pessoas do Egito para um lugar que não tinha Carrefour, não tinha padaria, não tinha nada, não tinha farmácia. E Ele falou: vem, que eu sou Deus. Eu assumo a responsabilidade. Não tinha sapataria para as mulheres terem 30 pares de sapatos, sandálias, botas. Aqui no Sul, o pessoal gosta muito de uma bota. Não tinha nada disso. E aqui nós vemos o testemunho do povo falando e não faltou nada. O maná tinha sabor de... Hoje as mulheres têm que caldo quinó de costela, de galinha, de frango, de não sei o que, não sei o que. O maná já vinha com tudo isso embutido. O maná, as pessoas desejavam comer alguma coisa, já estava no sabor ali, Deus já... Era mais ou menos assim. Nós precisamos de conhecer melhor o nosso Deus, meu irmão. Nós, com certeza, murmuraríamos menos. Segunda etapa, ritmar, atar, unir. Rimon, Pérez, abundantes frutos. Lignar, incenso, purificação. Olha aí, o nome das paradas. Rissar, temperamento. Quelá, assembleia, congregação. Monte Shepé, beleza, brilho. Haradá, temor do Senhor. Martelot, lugar de encontro. Tahat, sob autoridade. Terá atraso para ficar. Mitká, doçura, simpatia. Hashmoná, doçura de gordura. Mozerot, admoestação, correção. Binei e Acã, torcer, mentir. Rohadá, caverna do trovão. Yovatá, prazer, alegria. Abroná, passagem, passar por cima. Etzion, Geber, força de guerreiro. Deserto de Sim, Kadesh, separado, consagrado. Vamos resumir? Nessa segunda etapa, avaliamos que o povo unido, congregação, dando testemunho através da Torá, produz frutos abundantes. Santidade, temperamento, brilho, temor do Senhor, alegria, disciplina, e adquire a força de um guerreiro para, sob a autoridade de Adonai, continuar em sua caminhada. Olha que coisa tremenda. Amém. Meus irmãos, separados somos uma coisa, mas juntos, olha a força que adquirimos. Sob a autoridade de Adonai, sob a liderança do Senhor. Olha para mim agora. Individualmente, somos fortes.
Mas coletivamente, você não conhece a força que nós temos. O poder, a força e a autoridade que essa congregação tem nesta avenida, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Aleluia. Tome posse nesta manhã da força do Senhor sobre a sua vida e sobre esta congregação. Somos um povo forte. Israel tem demonstrado isso. A mídia, as nações têm julgado Israel neste momento. Agora eles estão exaltando a grandeza de Israel, porque está lutando contra um movimento. Nem podemos falar que é contra os palestinos. Israel não está guerreando contra os palestinos. Israel está guerreando contra o Hamas. É diferente. Precisamos de entender isso, meu irmão. A igreja precisa de entender isso hoje. Israel não está contra os palestinos. Está contra quem quer acabar, quem quer riscá-lo do mapa. Agora a mídia, por conveniência, coloca ali um povinho que está sendo massacrado. Mas esquece que todos os inimigos estão de olho para riscar Israel do mapa. E o que eles estão usando contra Israel não é armamento deles, não. É armamento adquirido através dos inimigos. Que muitas vezes não mostram a cara. Não é porque os Estados Unidos é poderoso, não. É porque há um Deus, há um guarda que não dormita sobre a nação de Israel. Amém. Não podemos ignorar 3 lições que nós adquirimos nessas paradas. Quando Moisés se deixou levar pela ira no deserto de Sim e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Meus irmãos, essa é uma reflexão principalmente para a liderança. Cuidado. Tem muitos líderes parando aí sem Deus ter ordenado, ou parando por muito mais tempo do que Deus ordenou. E com isso, deixam de desfrutar. Moisés aqui não perdeu a salvação, ele simplesmente deixou de entrar na terra prometida. Mas pela bondade de Deus, Deus ainda levou num lugar onde ele pode contemplar tudo aquilo que Deus havia dado como promessa. Segunda lição, quando os espias voltaram com más notícias e levaram toda uma geração a duvidar da promessa. Meu irmão, para de ouvir más notícias, ou de ser guiados por elas, dirigidos por elas. Más notícias e boas notícias, nós podemos receber a todo momento da nossa vida. Mas quais são as notícias do Senhor para a sua vida? É isso que faz a diferença. A má notícia ou a boa notícia veio do Senhor? Se veio, receba. Ainda que seja má, Ele vai te dar o livramento, vai te dar força. Porque Deus não nos prova simplesmente para ver com que cara que nós ficamos. Não existe isso para Deus. Deixa eu ver se você vai emburrar. Deixa eu ver. Que isso? Que Deus é esse? Deus de picuinha? A picuinha é da nossa carne, meu irmão. Estou suportando fulano. Hoje eu vou sentar do lado direito. Não quero nem passar para o lado esquerdo, porque tem fulano lá sentado. Isso é alma, irmão.
Chega na porta e olha onde a pessoa está sentada primeiro, para não sentar perto, para não passar perto. Ainda bem que você está no lugar certo, lugar de restauração. E a palavra tem um poder de te fazer sair daqui liberto. Abraçando essa mesma pessoa que você não queria vir. Que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Quando a congregação para em Iacã, ficando exposta aos ensinos distorcidos da lei, Shabat e festas. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre essa palavra perigosa, essa palavra da distorção da palavra. Ou por que você acha que nós temos tanto de ministérios aí, sei quantas religiões e seitas e tudo? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita as nossas ideologias. Mas nós não podemos dizer que tudo isso que nós temos visto hoje é de Deus. Tantas distorções, tanta coisa. Poucos dias atrás, em Belo Horizonte, me deram um folheto. Olha, o pessoal está exagerando um pouquinho. Não sei se a campanha já chegou aqui. Mas pega, né, as coisas do mundo também para poder aplicar o espiritual e acha que ficou santo por causa disso. A moda agora nas casas é a cerca elétrica. Para proteger contra ladrão, né? Evitar pular muro. Aí o folheto vem: você precisa de uma cerca elétrica espiritual na sua vida. Adquira hoje, nesta sexta-feira, pelo tom de voz. E como a cerca elétrica tem 3 arames, eles arrumaram 3 coisas também. Vem adquirir a cerca elétrica com a água benta, o sal grosso e já até esqueci o terceiro arame. Meu irmão, minha cerca elétrica é a Torá. A obediência. Ela traz os limites que nós precisamos. Não precisa de inventar moda, não. Deus já deu tudo que era necessário. Última jornada aqui, Monte Or, Montanha da Caverna, onde houve a morte de Arão. Salmoná, Sombra da Morte, onde foi colocada a serpente de bronze. Cunô, escuridão, trevas. Ogod, ancestrais mortos, espíritos familiares. Iei Havarim, emigrar, ruínas do passado. Moab, seu pai, emigração dos pais. De Bongad, desperdiçar fortuna. Almon de Vlataim, escondido, bolos de figos. Avarim, região do além. Nevo, profeta. Planície de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó, lugar perfumado e de revelação. Vamos fazer uma síntese agora disso aí. Nessa terceira e última etapa, podemos ver os passos da chegada. Momentos de passar pelo vale da sombra da morte, escuridão, como na grande tribulação. Largam as obras mortas, se libertam de prisões do passado, abrem mão de seus bens materiais, ouvem a voz do profeta e continuam o caminho dos pais Abraão, Isaac e Jacó. Se alimentando do fruto do Espírito, chegarão a um lugar perfumado e entrarão no descanso do Senhor. Amém. Amém. Essa é a nossa última etapa, nossa última jornada. Caminhar rumo às promessas de Deus, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Isaías diz: nem olhos viram, nem ouvido jamais penetrou aquilo que o Senhor tem como promessa para os seus.
Meu irmão, não deixe que as paradas da vida, as circunstâncias da vida, venham tirar o seu foco, venham roubar a sua fé, venham te tirar do propósito de Deus. As paradas estão aí, a decisão de continuar é de cada um de nós. Poderia parar aqui agora também, esse estudo dessa manhã, para que você fosse para casa meditando um pouquinho mais. Mas eu tenho a decisão de continuar mais um pouquinho. Vocês também querem continuar? Amém. Amém. Mas, se neste momento da sua vida você acha que está parado por algum motivo, talvez por decepção, por tristeza, por falta de fé, por desânimo, porque perdeu o foco, esta é uma parada que Deus pode trazer o renovo sobre a sua vida. Amém. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Se erga nesta manhã, ainda mais forte, ainda mais corajoso, com mais intrepidez e ousadia, e cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. E aí, na Paraxá, Deus continua ordenando, ditando as regras que eram necessárias para a entrada do povo na terra prometida. A família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá. Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Meu irmão, Deus não me ama mais do que te ama. Às vezes as pessoas ficam olhando para a liderança: ah, eu queria ter a fé do pastor, eu queria ter a fé do Rocha Jair, eu queria ser como a Estela. A mesma medida de fé que nós recebemos, você recebeu. Entenda isso. Ah, pastor, qual que é essa medida? Não sei. Pode ter sido uma colher, pode ter sido uma concha. Agora, uma coisa eu sei. Paulo fala que a fé é como um músculo. Talvez pelas experiências da minha vida, pelo ministério, a minha fé se desenvolveu mais do que você que não tem procurado, às vezes, as experiências com Deus, extrair as lições necessárias para a sua vida, acha que tudo aconteceu. Meu irmão, tem gente aí que está muito enganado. Tem pessoas que estão sob um terrível peso de acusação do inimigo, e você pergunta para ele: ah, essa é a vontade de Deus para minha vida. Tem outros que estão passando por um momento de tribulação, onde ele vai aprender, onde Deus vai ensinar algo novo, onde ele vai receber algo novo, e ele está amarrando o diabo. Por isso que Tiago diz: aquele que não tem sabedoria e discernimento, peça a Deus. Muitas vezes, meu irmão, está faltando discernimento, para nós entendermos o que é de Deus e o que não é. Às vezes nós não estamos sabendo nem diferenciar as coisas. Tribulação vai produzir algo na sua vida. A tentação é que vem como pecado para te afastar de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Verso 55. Mas se não lançados fora os habitantes da terra, é preciso vencer os inimigos. Olha os inimigos que estavam lá na terra. Heteus, terror. Nós temos que vencer esse inimigo, meu irmão, do medo. Quantos crentes hoje medrosos, emocionalmente e espiritualmente. Quem já passou por uma situação de assalto aí? Todo mundo que passa perto agora virou assaltante. Tamanho terror, tamanho medo. Passou uma pessoa com a mão no bolso, está armado. Aproximou uma pessoa perto do vidro do carro, já sobe o vidro correndo, é assaltante. Que isso, meu irmão?
Pensa o medo. Sabemos, né? Tem pessoas que já não saem mais à noite, nem para ir na igreja, porque vai ser assaltado. Semana retrasada, umas 3 semanas atrás, uma irmã lá da congregação, né, do Rocha Jair, mas a Estela nem conhece alguns irmãos aqui, nossa irmã Clara, foi assaltada. Estava saindo para levar a mãe que estava com uma suspeita de infarto. Chegou 2 assaltantes, fez ela tirar a mãe dela do carro. A mãe dela tem dificuldade até para subir e sair do carro, para entrar e sair do carro. Falou: olha, minha mãe está passando mal. E ela tem muita. Custei a colocar dentro do carro. Quero nem saber, tira agora. Perdeu. Teve que tirar ela do carro. Pegaram o filho dela, levaram dentro de casa, prenderam no banheiro. E por ir rápido, para o vizinho não perceber. Levaram o carro. E ela ficou traumatizada. Eu fiquei sabendo, já era quase 9 horas da noite, eu liguei para ela na mesma hora. Ela estava em casa. Declaro: não se apavore. Conhecemos um Deus que está acima dessas circunstâncias. E eu creio, nós vamos orar agora, eu creio que Ele vai parar esse carro onde ele estiver. Ele sabe que você precisa desse carro para trabalhar, é um táxi. Ela está pagando ainda o táxi. O dinheiro da prestação estava na porta do carro. Ela ia pagar no outro dia a prestação. Deus vai parar e vai te devolver esse carro intacto. 5 para 1. Depois eu falo, pastor, né? De vida boa. 5 para 1 da manhã, mensagem no celular: achamos o carro. Aí liguei para ela na mesma hora, ela estava na delegacia. Ah, pastor, já estou aqui na delegacia e recebi um telefonema, até agora não sei como. Que ladrão, que pessoa é que descobriu o número do meu telefone e me ligou e falou: seu carro está parado aqui em determinada rua. Aí eu já vim aqui pegar o carro e tal. Levaram alguma coisa? Olha, por enquanto não tem falta de nada não. Só tem falta do CD Moldam. Olha o que o ladrão foi roubar. Eu falei: minha filha, não preocupa não, que agora nós temos que aguardar a volta dele moldado. Transformado. Tinha o dinheiro na porta do carro, ele não viu o dinheiro. Aleluia. Aí no sábado, né, eu fui lá, chamei ela na frente, no sábado à noite, eu estava lá, na Rápida lá, aí chamei, dei o testemunho e tal. Terça-feira, eu estou lá no escritório, chega a Clara lá de novo, sentou lá no sofazinho: pastor, eu posso morar aqui? Eu falei: não, aqui não é lugar para você morar, aqui não é parada para você não. Vai continuar a sua jornada. O que aconteceu? O pastor estava saindo de casa agora, chegou outra pessoa com a mesma pergunta do que ia me assaltar da outra vez. Eu falei: o que você fez? Só dei ré no carro e saí. Eles não estão mudando nem a frase. Espírito de Deus, tentamos vencer através do medo. Resista. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diga a Deus: fundamento inseguro, vencer falsa teologia. Ah, meu Deus, isso é terrível no nosso meio. Falsa teologia. Pedro, esse é o meu tempo, 5 minutos. Vamos lá. Quantos ensinamentos falsos, quanta coisa errada que nós temos ouvido. E precisamos ter cuidado para não pregar também. Amorreus, fanfarrão, vencer o orgulho. Quanta gente soberba.
quanta gente orgulhosa, quanta gente vaidosa. Cuidado, porque esse é um espírito também. Cananeus, derrotados. É necessário vencer o esgotamento, o desânimo, o fracasso. Perezeus, tem uma brecha no muro. Precisamos aprender a restauração do muro. Tamparmos as brechas. Heveus, moradores do lugar alto, vencer as fortalezas interiores. Coisa da nossa alma se coloca como um obstáculo, um muro quase intransponível. Meu irmão, não é a sua alma que dirige sua vida, não. É o Espírito de Deus. Jebuseus, profanar e totalmente rejeitar, vencer a rebelião. Rebeldia, que vira e mexe, tenta se instaurar no nosso meio. Capítulo 34, verso 12. Esta será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Por mais espaçosa que seja a terra, Deus impõe limites. A Torá é o limite de Deus para a nossa vida. Amém. Nós não podemos agir de acordo com nossa cabeça, com os nossos sentimentos. Nós temos que agir de acordo com os princípios de Deus, com os limites de Deus. 35:2. Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem aos levitas cidades em que habitam. O cuidado de Deus para com aqueles que fazem sua obra. Deus não é injusto para com aqueles que se propõem a cumprir o ministério e o chamado. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades de refúgio, para que refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. Por que Deus designou as cidades levitas como local de refúgio? Oportunidade de reabilitação. Deus não encarcera. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Vê se nós não precisamos, os nossos governantes não precisam de aplicar melhor esse limite, esse princípio de Deus nos nossos dias. Deus não encarcerou o assassino dentro de uma prisão sozinho ou em companhia de outros delinquentes. Muito pelo contrário, o estabeleceu em um ambiente de santidade máxima entre os levitas, servos dedicados a Deus e mestres da Torá. Esta atmosfera era espiritualmente benéfica ao assassino e a melhor oportunidade de reabilitação. Aleluia. Isso aqui, ao mesmo tempo que tinha que ser um lugar de ovelha, tinha que ser um lugar de pessoas que transgrediram a lei. Agora, tem um detalhe: aqueles que pecaram, que fizeram algo involuntariamente. Não dá para trazer qualquer um também para ser reabilitado aqui. São pessoas que reconheceram o seu erro e desejam o conserto. Mais uma vez, Deus mostra sua graça em favor do pecador. O tratamento dele é diferenciado entre o assassino e o homicida. Podemos aplicar este princípio tanto para a nossa vida como para Israel. Quando o homem peca conscientemente, não resta outra coisa a não ser o juízo final. Mas o pecador arrependido tem um refúgio seguro. Yeshua HaMashiach. Israel desfruta da mesma graça. Ainda que aos olhos de muitos sejam assassinos de Yeshua, receberam dele o pedido de perdão ao Pai. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pedro, em Atos 3,17, diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pode dizer. Nós encerramos com a Haftarah na versão do David Ster,
Eu gostei muito desse texto. Está escrito: Israel, se você retornar, é livre-arbítrio dele. É escolha. Se você retornar, diz Adonai, sim, voltar para mim, e se banir suas abominações de minha presença, sem se desviar outra vez, e se você jurar, como vive Adonai, em verdade, justiça e retidão, então as nações serão abençoadas por seu intermédio, e em Israel elas se gloriarão. Aleluia. Razak, Benito, Razak. Seja forte, e sejamos fortalecidos.